para mais um encontro em Geografia, mas antes de começarmos, observe que o registro de frequência no Classroom mudou. Basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, realize essa atividade, envie essa atividade e agora sim, sua presença foi garantida. Meu nome é Joyce e vamos nos encontrar para um encontro em Geografia bem legal, com esse tema bem especial que é as organizações de finalidade econômica. Dentro da finalidade econômica, o que a gente percebe com maior destaque são os blocos econômicos. Por isso, a gente vai fazer um destaque ao conceito de blocos econômicos, que é um dos estandartes que você deve ter como principal objetivo nas aulas de geografia. A palavra conceito, o que é? Explicar o que é. Porque no detrimento da história a gente percebe que as coisas vão mudando, mas se você tiver estruturação de conceito, ajuda muito. Identificar os tipos de blocos econômicos, que nós já vimos anteriormente, só que de maneira mais rápida, hoje veremos com mais profundidade, identificar as principais diferenças dos principais blocos do continente americano. Então, primeiramente, vamos retomar algo que já falamos anteriormente, do que seriam relações bilaterais e multilaterais. Os países hoje não estão isolados. Então, isso a gente já percebe que foi se concretizando a respeito do tempo. Essas organizações, essas conversas, elas foram se acentuando em termos de mundo. Logicamente, primeiro por uma noção de colonização, domínio, mas por uma relação muitas vezes de que um tem algo que o outro não tem. Então, o que a gente faz? Troca. Essas relações de troca vão estabelecendo o que a gente chama de comércio mundial. Dentro dessas conversações, dessas trocas, nós podemos ter acordos e conversas entre dois países, relações chamadas bilaterais, que se fala muito na mídia. Então, quando se falar em bilaterais, é porque são relações entre dois países, e relações multilaterais, que são aquelas que você vai ter o envolvimento de mais países, muitas vezes porque um tem a matéria-prima, outro tem a mecanização e o outro tem a tecnologia. Como nós podemos ver, por exemplo, agora com a questão da vacina contra o Covid. Nós temos vários países envolvidos. É uma relação multilateral aí. Para, então, estabelecer o que a gente tem como finalidade de bloco econômico. Então, o bloco econômico é uma relação multilateral. Você vai ter um bloco, um acordo entre países, logicamente para uma finalidade. Esses países se unem porque percebem alguma fragilidade e então vão organizar um mecanismo para melhorar essa fragilidade. Nós percebemos um surgimento mais efetivo do chamado bloco econômico pós-Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter um primeiro bloco com o nome bloco entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. São o Benelux. Então, esses três países que vão fazer a formação da palavra, eles se unem porque a Europa, em muitos contextos, estava desta forma. Coloquei esta imagem até para você fazer um resgate de imaginar como era a realidade no pós-guerra, uma realidade de destruição, que havia mesmo essa noção de solidariedade. Esses três países, então, se organizam e começam a estabelecer normas para estruturar esse momento de reconstrução. Como deu certo, os outros países no mundo começaram, opa, isso aí é interessante. E aí, a partir do momento, começaram a se organizar. Hoje nós temos funcionando estes blocos aqui. Vamos usar este mapa agora e na sequência vamos retomar ele. Por isso vou passar ele rapidinho, porque vou retomar ele daqui a pouco. Dentro dessa situação, fechamos o nosso primeiro item da nossa pauta. O que é bloco econômico? É uma alternativa para dinamizar as relações econômicas. O principal objetivo é esse: dinamizar, melhorar, facilitar a organização econômica dos países, porque afinal de contas estamos dentro de um mundo globalizado. E para isso, para atingir essas facilidades, esta melhoria, nós podemos eliminar impostos, cobrar impostos de maneira diferente, facilitar as exportações, organizar de maneira mais fácil este trânsito comercial entre os países. Agora, quero que vocês, para fechar com exatidão, conceituem para mim o que são blocos econômicos. Vamos lá?
Vamos conceituar blocos econômicos então? Lembrem-se que eu coloco de acordo com o slide, mas espero que vocês escrevam com as próprias palavras. Então, dentro da situação colocada anteriormente, blocos econômicos, eles servem principalmente para dinamizar as relações econômicas. E para dinamizar essas relações econômicas, os blocos podem escolher por diminuição de impostos ou eliminação de impostos, podem melhorar ou adequar o sistema de importação e exportação, tudo ele para estabelecer uma melhoria das chamadas transações comerciais. Avançando um pouquinho, obviamente, a gente percebe que não é só um tipo de bloco. Veja que eu falei em eliminar, diminuir, importar, exportar. Então, dentro desse cenário, os blocos foram se estruturando em tipos. Nós precisamos identificar esses tipos porque, novamente, numa questão que falamos anteriormente na noção de conceito, existe autonomia no mundo. Os países não funcionam igual, não são estados iguais, não são países com organização interna igual. Então, como existem essas diferenças que devem obedecer principalmente à identidade local, nós também vamos ter tipos de acordos de blocos econômicos. Então, assim, nós vamos ter 4. Eu organizei de uma maneira do mais simples para o mais complexo, do menor para o mais amplo. O menor é o primeiro, então é a chamada zona de livre comércio. É fácil para você entender porque o nome já traduz o que ele significa. Significa que os países estabelecem uma liberdade econômica. Eu posso atravessar a fronteira, comprar, vender, transitar comercialmente, mas não posso estabelecer relações de moradia, trabalho. Um dos exemplos do mais forte hoje talvez seja o NAFTA. Eu digo talvez porque nós temos que ter essa noção de economia volúvel que vivemos na atualidade. O segundo tipo é de união aduaneira. O da união aduaneira faz um pouquinho mais. Além da adequação em termos de impostos, fazendo com que haja um trânsito entre os países membros, existe também a possibilidade de moradia, trabalho, quando liberado entre os países. A gente percebe isso muito, Brasil com Paraguai, Brasil com Argentina, ali na fronteira. Mas, além disso, também há estabelecimento de uma tarifa externa comum, a chamada TEC, que ela existe para nivelar a compra e a venda dos produtos. Por que que ela existe? Ela existe porque existe uma diferença econômica entre esses países. Então, a tarifa ela vai se tornar necessária para tentar equilibrar a economia dos países. Terceiro tipo de bloco, mercado comum. O mercado comum seria uma pós-união aduaneira. Nesta pós-união aduaneira, nós teríamos um lugar que é comum, veja, o próprio nome já diz, mercado comum. Seria uma reunião de países onde haveria uma liberdade mais ampla em termos econômicos, compra, venda, moradia, trabalho. Então, seria uma liberdade ampla nesse sentido. Isso acontece com a União Europeia. Só prestem atenção, já adiantando um pouquinho, que no exemplo anterior eu dei como união aduaneira o Mercado Comum do Sul, Mercosul. Observem o nome, Mercado Comum do Sul. Por quê? Porque, adiante nós veremos, ele surgiu com esse nome, surgiu com este tipo de bloco econômico, mas o objetivo era ele passar depois de algum tempo a ser esse. Não se concretizou e o nome permaneceu. Por isso, muitas vezes, você, aluno, confunde. Não devemos confundir. Mercosul é uma união aduaneira. Exemplo de mercado comum é a União Europeia. E a União Europeia fez mais. Ela quase atingiu a primazia dos blocos econômicos. A primazia dos blocos econômicos é o mercado comum, essa circulação integral, moradia, comércio, tudo liberado e mais estabelecimento de uma moeda única. Então a União Europeia atingiu esse estágio, só que está passando por problemas de ordem econômica e envolvendo saúde, xenofobia, uma série de itens que fizeram com que, por exemplo, começassem a aparecer problemas e um desses problemas foi a saída do Reino Unido desse bloco, chamado Brexit, que nós vamos ver na sequência.
Os blocos econômicos, não vou ficar lendo para vocês, só queriam que vocês tivessem uma ideia quantitativa dos blocos. Eles estão aqui, os que ainda estão funcionando na atualidade. Na distribuição vamos usar aquele mapinha de novo. Para que esse mapinha serve? Para a gente decorar os nomes? Não, é para a gente observar que os blocos estão em todos os continentes. Eles fazem com que haja uma comunicação. E alguns, inclusive, por exemplo, o ASEAN e a APEC principalmente, são blocos entre continentes, que é uma coisa interessante. Quando se fala em blocos, dá a impressão que eles só podem existir dentro do continente. E não. Lembrem que eu falei que bloco econômico tem uma finalidade de melhorar o trânsito comercial. E o trânsito comercial muitas vezes é intercontinental, como também vimos em aulas anteriores, na ascensão do mercado chinês, da produção chinesa em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, para facilitar a compra e a venda, há necessidade de acordos econômicos que podem ser estruturados por regras sólidas dentro dos blocos econômicos. Então, bloco econômico é uma situação hoje que veio ganhando muito espaço. Agora, temos que analisar os conceitos e saber que estamos em constante mudança. O que temos até hoje é isso. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, tenhamos outros tipos ou tenhamos modificações destes. Agora vamos fazer esse exercício. Nesse exercício eu quero que vocês avaliem os tipos de bloco e se o conceito está adequadamente correto. Bora lá?
Agora, alunos, vamos retomar e ver adequadamente, item por item, se vocês acertaram os conceitos de blocos econômicos. Vamos lá. No tipo de bloco União Aduaneira, há somente acordos comerciais de redução ou eliminação de tarifas alfandegárias entre os países blocos do membro. Não, não existe somente isso. O que existe no bloco da União Aduaneira é isso e mais a tarifa externa comum. Então, este primeiro item se encaixa no que a gente chama de livre comércio. Indico a vocês riscarem a União Aduaneira e colocarem livre comércio aí. No segundo, mercado comum se proporciona ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco? Ok, certinho. Isso mesmo que existe com o nome de mercado comum. Cuidado para não confundir com o mercado comum do Sul aí, hein? Na letra C, União Econômica e Monetária. Os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única? Sim, seria aquele bloco que eu falei, o máximo dos blocos econômicos, em que eles chegariam num consenso em termos de estrutura econômica e ainda conseguiriam uma moeda comum. Veja que a moeda comum, aproveitando aqui, ela foi colocada de uma maneira muito democrática dentro da Europa. Eles escolheram o nome euro, eles foram gradativamente inserindo e ainda foi colocado, e por isso que nós não podemos dizer que por completo a União Europeia é uma união econômica e monetária, porque eu falei moeda única. Na verdade, o termo mais correto para o euro é moeda comum. Por quê? Porque foi facilitado em detrimento do aspecto democrático que a moeda poderia ser usada isoladamente ou não. Então eu tenho países que usam o euro e a sua moeda antiga, e tenho países que aboliram a moeda antiga. Então, como existe essa situação de outras moedas circulando dentro do continente europeu, ela não é única. Por isso que eu não chego a dizer que a União Europeia atingiu por completo essa união econômica e monetária, ok? E no último item, no livre comércio, regula o comércio entre as nações que não pertencem ao bloco através da TEC. Veja que aqui nós trocamos, então. Aqui é a União Aduaneira, porque eles estabelecem essa circulação e estabelecem a tarifa externa comum, ok? Na continuação, vamos entrar nos blocos pertencentes principalmente à América. Nós temos então o NAFTA. No NAFTA nós temos aqui este exemplo para que vocês identifiquem. Canadá, Estados Unidos e México. Nós estabelecemos então o chamado livre comércio. Como já identificamos, é um acordo de liberdade comercial. Então existe a possibilidade de trânsito entre esses países, mas os países não podem estabelecer relações de moradia e trabalho sem uma liberação. Então o que acontece é que pode ser que uma pessoa norte-americana queira trabalhar no Canadá? Pode, desde que haja liberação, acordo, toda uma coisa bem fundamentada. O mesmo acontece dos Estados Unidos para o México e do México para os demais países. Mas, logicamente, a gente percebe que quando olhamos o mapinha, nós temos a certeza de uma certa, digamos, diferença entre os países. E que, logicamente, aí se assenta um problema muito visível na mídia, em detrimento de muitas pessoas do México quererem entrar no território americano para trabalho e moradia. E aí é uma situação bem controversa que veremos na sequência. E dentre isso também destacamos que o México foi o último a entrar oficialmente em 94. Dentro das características, eu coloquei aqui para a gente ter uma noção, né, de amplitude total do bloco. Veja que é uma grande quantidade de pessoas, estimativa de 2018, porque nós temos diferença em contagens de pessoas pelo mundo, não é uma contagem igual no mesmo período. Nós temos um produto interno bruto, que aí se assemelha a toda a produção interna de empresas nacionais e estrangeiras nessa cifra de 22,9 trilhões de dólares, também em 2018, foi a última mais geral entre eles. Uma renda per capita que é de 46.200, essa renda per capita a gente tem que ter uma noção de que primeiro ela normalmente é dada em dólar, o nome vem em latim,
e esta renda ela não é mensal, então quando você olha esta renda, muitas vezes diz, nossa, mas eles ganham 46 mil por mês? Não. Primeiro que é uma divisão como se todo mundo ganhasse igual, e segundo que esse 46 mil é por ano, certo? E um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,867 em 2015. Agora, no próximo ano, com certeza pós-Covid, teremos novos indicativos. O IDH também, puxem na memória, ele vai refletir 3 aspectos. Uma paridade entre indicadores de saúde, educação e renda. Então, é uma generalidade que se faz para análise. Dentro do quesito tipo do bloco, o objetivo, obviamente, é a liberação de comércio entre os países. E o NAFTA não é uma lei comum entre os países, não há uma padronização. Então, existe um comércio? Existe, mas Canadá tem sua legislação, Estados Unidos tem a sua legislação e México tem a sua legislação. Não existe uma conformidade entre eles. Na atualidade, o que a gente percebe do NAFTA? Que querem diminuir, claro, os custos comerciais, todo mundo quer vender cada vez mais, todo mundo quer acertar a economia para ter vantagens em termos de economia global, logicamente querem vender mais para outros países, por isso exportação, querem criar situações e possibilidades competitivas para outros lugares, não só internamente a eles. Logicamente, querem aumentar o poder de investimento entre eles e para fora, e um dos quesitos bem controversos é esta situação de diminuição da imigração do quesito México para os Estados Unidos. Então, essa saída de mexicanos em detrimento dos Estados Unidos, busca por melhor qualidade de vida e trabalho, é uma coisa bem controversa entre os países do bloco. Agora vamos fazer mais uma atividadezinha. Nessa atividadezinha vamos olhar e marcar a correta. Nesta letra A vocês vão avaliar sobre o objetivo do NAFTA no sentido geral dos países, a colocação das taxas que devem ser menores e desconstruir as barreiras comerciais, diminuir o potencial de investimentos ou ainda não quer nem saber sobre a relação de imigração clandestina do México para os Estados Unidos. Marquem a alternativa correta aí, voltamos já já.
Então, alunos, vamos retomar a atividade. Letra A. Um dos objetivos é igualar custos comerciais entre os países membros. Igualar é uma palavra delicada. Lembra que eu falei que existe uma quantidade de organização entre eles, mas cada um deve se organizar de acordo com seu potencial e sua forma de viver. Então, a palavra igualar aqui, perigosa. Não podemos colocar ela como correta, ok? Na letra B, exatamente, colocar taxas menores para facilitar o comércio, tranquilo. Diminuir o potencial de investimento, não, eles querem aumentar. Quanto mais investimento, mais dinheiro, melhor qualidade, melhor quantidade, então mais ganho. Por isso não querem diminuir, querem aumentar. Não se relaciona a questões legais? Sim, eles não querem a ilegalidade no quesito migração. Lembrem que a palavra migração significa movimento. Quando eu me relaciono a imigração, é a chegada. Então, a chegada de pessoas do México nos Estados Unidos. Se eu estivesse falando de saída, então, quando eu me refiro a México, pessoas saindo, eu falo em emigração, ok? Adiantando o nosso, vamos entrar agora em Mercosul, novamente Mercosul, Mercado Comum do Sul, não confundam com Mercado Comum, é uma união aduaneira. Reparem até que se vocês viajarem, você aí do estado do Paraná sabe disso, estamos chegando nas fronteiras com os países integrantes ao Mercosul, nós vamos passar por uma estrutura grande e ela tem escrito bem grandão, é uma aduana, olha da onde vem a aduana, de União Aduaneira, que é onde vai haver aquela fiscalização da tarifa externa comum. O objetivo principal é a aproximação entre os países, isso vai acontecer principalmente a partir da década de 80, e os membros fundadores mais sólidos no grupo são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que assinaram literalmente a formação do acordo, depois de muita conversa, em 91. O histórico dele é um histórico que vem embasado por essa situação de mudança em prol do mercado comum, se tinha como objetivo transformar a União Aduaneira no mercado comum, ele vai ter a adesão gradativa dos países, como o próprio nome já diz, Mercado Comum do Sul. Então, o objetivo era literalmente ter toda a América do Sul neste bloco. Então, nós vamos ver que Venezuela vai entrar em 2012, mas infelizmente suspensa em 2016 por problemas políticos. Nós vamos ter outros países entrando gradualmente, que não vale a pena a gente fazer uma estratificação em tempo sobre essa entrada, mas que devemos ter a noção de que temos membros fixos e temos membros chamados associados, aqueles que participam, mas não têm uma efetiva voz de liderança dentro do grupo, certo? Isso acontece, por exemplo, com a Bolívia. Dentro desse histórico ainda a gente percebe que se conseguisse chegar ao objetivo de unir todo o Sul, nós teríamos um conjunto com a chamada quinta maior economia do planeta, nós teríamos um espaço privilegiado, vários tipos climáticos, vários tipos de solo, ou seja, uma riqueza muito grande, e nós teríamos, logicamente, um fortalecimento de todos os países, porque aí seria um mercado comum, tanto em termos econômicos, comerciais e também institucionais, porque faria com que tudo fosse fortalecido. Essa é uma situação suspensa, não se conseguiu estruturar esses fundamentos, porque muitas vezes você percebe que existem problemas isolados em um ou outro país em vários momentos deste período pós-94. As atualidades hoje, o que se está ainda em vias de fazer dentro do Mercosul? Tem a instalação de facilitação de comércio entre o maior número de países possível, se conversa muito sobre isso desde 97, se estabelece um mecanismo de contratação pública de maneira geral em todos os países pertencentes ao Mercosul, também desde 97, só que ainda em discussão, não foi extremamente colocado em prática, por isso o nome protocolo, está se pensando, e também, logicamente,
pensando em possíveis entraves, facilitações dentro do comércio. Então, quando tem um entrave que é difícil vender, então tenta se estabelecer relações um pouquinho mais fáceis. Mas isso é assim, tem sido positivo, mas não tem sido totalmente positivo. Então, por isso que coloca-se aqui encaminhamento, está se fazendo, certo? Outras situações, logicamente, quer se melhorar a regulagem técnica entre os países, melhorar tudo no que diz respeito à confecção, construção e tal. Tem também as mudanças de indicações geográficas, adaptações dos mais vários tipos de relevo, para melhor utilizar esse relevo. E, logicamente, eles estão tentando um acordo para melhorar a questão do direito aplicado a matérias em contrato internacional. Como estabelecer contratos, o que deve ser observado, como deve ser feito, e isso ainda deve ser muito tratado nos próximos anos. Agora vamos fazer mais uma atividadezinha. Nessa atividadezinha vamos estabelecer qual é a frase incorreta relacionada a Mercosul. Então, dentro da frase incorreta, na letra A, vamos ver se é certo ou errado falar sobre a modernização dentro da parte técnica. Se o bloco é um bloco privilegiado para investimentos. Na letra C, se os países estão todos vinculados, são todos efetivos, todos participantes. E na letra D, se tentam estabelecer uma proteção mútua sobre as indicações geográficas entre os países membros. Vamos lá?
Então, alunos, vamos ver se vocês ficaram espertos. Viram que eu coloquei uma respostinha rápida, mas vocês não olharam, eu tenho certeza que vocês estão espertos aí, vão fazer com segurança a leitura das frases para ver exatamente o que vocês entenderam ou não. Então, vamos lá. Para a resposta incorreta, qual que era incorreta? Letra C. Por que a A é correta? Porque, obviamente, há essa necessidade sempre de modernização. E o Mercosul, logicamente, quer isso. É um bloco privilegiado? Sim, tanto em espaço quanto clima, vegetação, relevo. É um bloco privilegiado. Tenta estabelecer proteção mútua, percebendo essas indicações geográficas? Obviamente que sim. Vamos observar o que nós temos e aproveitar o que nós temos. E é errado quando diz que todos são efetivos. Na verdade, temos aquela situação de alguns efetivos e outros associados. Demos o exemplo da Bolívia. Na continuação, obviamente, temos outros blocos, só que num funcionamento um pouquinho mais discreto do que NAFTA e Mercosul. O outro é o da ALBA, Aliança Bolivariana entre as Américas. Veja que o objetivo basicamente é o mesmo: estabelecer intercâmbio, estabelecer melhoria da qualidade comercial entre os países membros. Veja que é uma aliança, então praticamente é o estabelecimento quase de um livre comércio. Já outra situação que não foi colocada em prática, mas se tinha muito esse objetivo, ela não existe, quiseram muito que ela existisse, mas ela não conseguiu efetivamente se concretizar, foi a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, onde, pelo próprio nome já diz, se estabeleceria uma liberdade comercial da América toda. Olhando grosseiramente como consumidor, você diria, nossa, que beleza, não teríamos cobrança de impostos entre os países da América toda, desde o Canadá até a Argentina. Mas olhando pelas diferenças econômicas, diferenças políticas e diferenças sociais, nós percebemos o quanto que esse bloco seria complicado. Por isso que ele não efetivamente chegou a ter sua prática instalada, principalmente também embasado pelos atentados terroristas em 2001. Aí as conversas ficaram para segundo plano porque começou-se a chamada guerra preventiva. Objetivando literalmente a nossa finalização, o que a gente viu hoje? A gente viu hoje o conceito de blocos econômicos, reconhecemos suas importâncias, fizemos uma análise básico, né, lógico, de NAFTA e Mercosul, diferenciamos alguns aspectos relacionados a NAFTA e Mercosul, puxamos muito a situação do nome Mercosul, que não deve ser confundido, e fizemos a existência e o reconhecimento de blocos que eram para ser colocados em prática, que é a ALCA, e outro que existe, que é a ALBA. Muito bem, espero que vocês tenham atingido o nosso objetivo. Até o próximo encontro.